Pois é, meus amigos, enquanto você trabalha, batalha para pagar suas contas para sobreviver nesse país, o governo Lula está montando mais uma jogada eleitoral em cima das suas costas. O Hugo Mota, o presidente da Câmara dos Deputados, acaba de encaminhar oficialmente para a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, a PEC do fim da escala 6x1, num aceno direto para o Lula. Foi meio que o Mota dizendo: olha, Lula, a gente está com vocês, vamos tocar essa pauta eleitoral. Porque, ao contrário do que muitos pensam, isso aqui não é sobre a qualidade de vida do trabalhador, eles não estão nem aí para isso. Não é sobre dignidade, é sobre uma medida eleitoreira que ignora completamente a parte econômica. Como sempre, eles dizendo, né? Não, a economia a gente vê depois. É sobre o Lula tentar se reeleger em cima de uma mentira, de uma narrativa completamente falsa. E o Boulos, que é aquele ministro de um dos muitos ministérios que não servem para absolutamente nada, está justamente na linha de frente tentando empurrar essa mentira goela abaixo do povo brasileiro. E a mentira sedutora é a seguinte, de que reduzir a jornada de trabalho vai aumentar a produtividade no Brasil. Ele disse que a Microsoft fez isso no Japão e deu super certo, que a Islândia fez isso também e a economia cresceu 5%, que é só copiar e colar o que os países ricos fizeram e pronto, o Brasil a partir de agora vai virar uma superpotência, uma grande mentira. E hoje eu vou te provar com números, com dados, com fontes oficiais que o Boulos mentiu descaradamente, que essa PEC, se ela for aprovada, pode ser um tiro de misericórdia na economia brasileira que já está aos frangalhos há muito tempo. E eu vou te explicar tudo isso no nosso bate-papo de hoje. Vamos lá. Na semana passada, o ministro Guilherme Boulos deu uma entrevista para o canal GovBR, que é um canal aí do governo, um programa chamado Bom Dia Ministro, e ele defendeu o fim da escala 6x1 com exemplos. Ele citou estudos, citou empresas, citou países, porque contra os exemplos, cara, não tem discussão, na é verdade. Se funcionou lá fora, tende a funcionar aqui dentro do nosso país também. Só que o grave problema disso tudo é que os exemplos que ele utilizou são exemplos falsos. O Boulos disse o seguinte, eu vou abrir aspas aqui para ele. A Microsoft no Japão adotou a escala 4x3 e teve um aumento de 40% na produtividade individual do trabalhador. 40%, você imagina? A Microsoft reduziu a jornada e a produtividade aumentou 40%. E aí você pensa, caramba, se deu certo lá na Microsoft, cara, a maior empresa de tecnologia do mundo, vai dar certo aqui no Brasil também. Só que o que ele falou não é verdade. A Microsoft nunca adotou a escala 4x3. O que aconteceu de fato é que em agosto de 2019, a gente está aqui em 2026, em agosto de 2019, a Microsoft fez uma experiência de apenas um mês, com 2.300 funcionários, em um universo que tem mais de 228 mil funcionários. A Microsoft pegou apenas 2.300 funcionários para fazer esse teste, menos de 1% dos funcionários, e foi temporário, durou um mês, agosto de 2019. E em setembro de 2019, o que aconteceu? O programa simplesmente acabou, voltou tudo para o normal. E hoje, em 2026, não existe mais nada disso, ou seja, a Microsoft fez um teste de apenas um mês com menos de 1% dos funcionários há 7 anos atrás e nunca mais repetiu isso. E o Boulos vem com essa falácia de que a Microsoft adotou. O que adotou, cara? Como se fosse uma política permanente da empresa, uma mentira descarada. Outro exemplo, a Islândia. O Boulos também disse, abre aspas, a Islândia em 2023 reduziu para 35 horas semanais com jornada 4x3. Sabe o que aconteceu? A economia da Islândia cresceu 5%, a produtividade de trabalho aumentou 1,5%. Obviamente, tudo isso parece muito lindo. A Islândia inteira adotou e cresceu 5% e está todo mundo feliz nesse momento. Só que, de novo, tudo mentira. O que aconteceu de verdade na Islândia? 1% dos servidores públicos, não do setor privado, fizeram uma experiência em 2023 e depois eles ampliaram por meio de um acordo sem lei, sem PEC, sem obrigatoriedade do Estado e mesmo assim não foi uma escala de 4x3 para todo mundo. Cada setor negociou uma escala que funcionava melhor. Alguns ficaram com 5x2, outros mantiveram a sua carga horária de trabalho normalmente, ou seja,
flexível. E o Boulos pega esses exemplos e ele está querendo enfiar uma PEC constitucional goela abaixo de milhões de trabalhadores brasileiros, obrigando todo mundo, todos os setores a fazer exatamente a mesma coisa, na marra, por meio da violência da obrigatoriedade estatal. Você está entendendo a desonestidade disso tudo? Ou o Boulos ele é incompetente, não checou os dados antes de falar, ou ele é desonesto, sabe que está mentindo, mas mente mesmo assim porque 2026... tá aí, né, meu amigo? Reeleição do Lula é mais importante do que a economia brasileira. E falando da economia, deixa eu te mostrar a realidade do Brasil hoje, porque o Brasil hoje tem a pior produtividade por hora trabalhada no mundo desenvolvido e dos países emergentes. Um trabalhador brasileiro produz, em média, $21,20 por hora trabalhada. Sabe quanto que produz um trabalhador japonês? $56,05. Sabe quanto que produz aí um trabalhador americano? $67,32. A Irlanda, que lidera o ranking, cada trabalhador aí tem uma produtividade média de 164,70 centavos por hora. E o Brasil está em 78º lugar no ranking global de produtividade da Conference Board. 78, a gente está perdendo para o Vietnã, está perdendo para a Indonésia, perdendo para países que há 30 anos atrás eram muito mais pobres do que a gente. E sabe qual que foi o crescimento da produtividade brasileira entre 2016 e 2025, quase 10 anos? Apenas 0,5% ao ano, enquanto a média dos países emergentes cresceu 1,5%, a gente cresceu 3 vezes menos do que a média. E agora vem o Boulos e o Lula com essa PEC dizendo que a solução para aumentar a produtividade brasileira é trabalhar menos, cara, isso aqui não faz o menor sentido. É como se você tivesse aí um restaurante com as contas todas no vermelho e para resolver essas contas, ao invés de você abrir mais, né, deixar mais horas abertas o seu restaurante, você decide fechar mais cedo e reduzir também a quantidade de dias por semana. É óbvio que isso não vai dar certo. E olha o impacto terrível disso na nossa economia que eles estão escondendo completamente. Estudos técnicos do Centro de Liderança Pública, o CLP, apontam que 638 mil empregos formais serão eliminados se essa PEC avançar, acelerando aí o processo de substituição de pessoas por máquinas na força do trabalho e uma queda de 0,7% do PIB e redução também de 2% na produção do setor formal. E segundo o relatório da FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, se essa medida seguir, haverá uma perda de renda média entre 2,6% e 7,4%, que é equivalente à crise que a gente teve em 2014 a 2016. A FEComércio também projeta um aumento de 37,5% no custo da mão de obra e 63% dos trabalhadores formais serão afetados. A Federação das Indústrias de Minas Gerais também aponta uma queda de 16% no PIB nacional e uma perda de 38 bilhões nos setores produtivos do nosso país. Você está entendendo a dimensão disso tudo? A gente não está falando aqui de bobeirinha não, cara. A gente está falando de mais de 600 mil empregos que serão destruídos, bilhões e bilhões de reais em perdas e queda no PIB equivalente a uma crise econômica. E tudo isso num país que já tem uma produtividade baixíssima, já tem 40 milhões de trabalhadores na informalidade, já tem o desemprego altíssimo, se a gente for calcular o desemprego na realidade, né, sem excluir classes econômicas importantes. E agora vem o governo e quer piorar tudo isso com uma PEC que aumenta o custo e reduz a produção e, obviamente, que vai quebrar muitas empresas. Mas, Josué, por que eles estão fazendo isso mesmo sabendo que isso vai causar um verdadeiro desastre aqui na nossa economia? Bom, no dia 9 de fevereiro de 2026, o Hugo Mota fez exatamente o que o Lula queria. Encaminhou essa PEC, né, a PEC 8/25, da deputada Érica Hilton, e a PEC 221/19 do deputado Reginaldo Lopes, ambos de esquerda, para a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. E olha só o que o Mota disse, abre aspas para o Hugo Mota: "Eu tenho a certeza de que o Congresso Nacional terá a sensibilidade necessária para conduzir uma matéria tão importante. Quando a carteira de trabalho foi assinada, também fizeram péssimas projeções e hoje temos um país que respeita o direito do trabalho." Você está entendendo a narrativa que eles estão construindo? Ah, quando criaram a CLT também disseram que ia ser ruim, mas agora deu tudo certo. Só que essa é uma comparação completamente desonesta, porque a CLT ela foi criada em 1943, num contexto completamente diferente. O Brasil estava saindo de uma economia agrária para industrial. Não tinha regulamentação nenhuma, era praticamente trabalho escravo disfarçado em muitos
muitos lugares, criar regras básicas ali, cara, fazia total sentido. Só que hoje o Brasil já tem uma das legislações trabalhistas mais rígidas e caras do mundo. E o governo Lula quer aumentar ainda mais essa rigidez, cara, no momento em que a gente está perdendo competitividade para o mundo inteiro. Isso aqui é uma loucura completa. Por quê? Porque o Lula, ele quer aprovar tudo isso no primeiro semestre de 2026, porque a campanha eleitoral começa em julho. Ele quer usar justamente isso como uma bandeira. Olha só, tá vendo? Eu aprovei o fim da escala 6x1, eu dei mais qualidade de vida pro trabalhador, então vote em mim. Só que, na prática, quando os efeitos aparecerem, quando as empresas fecharem as portas, o desemprego aumentar e a inflação subir, isso aqui vai ser problema pro próximo, mas ele garante a narrativa para ele disputar a reeleição num total populismo eleitoral barato. E olha só quem é que tá na linha de frente defendendo tudo isso. O Boulos, o cara que foi candidato aí a prefeito em São Paulo, perdeu e o Lula arrumou uma boquinha para ele, um carguinho aí como ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Até hoje ninguém sabe o que esse ministério faz, meu amigo, mas o Boulos está ali todo dia nas redes sociais, fazendo militância, empurrando pauta progressista. É o braço da campanha do Lula travestido de ministério. Você tá entendendo? E a PEC do fim da escala 6x1 é a cereja do bolo eleitoral, mas quem é que vai pagar essa conta? Você já sabe quem é que vai pagar, né? Porque quando o pequeno empresário ele não conseguir pagar mais o funcionário, o que ele vai fazer? Ele vai ter que demitir. Quando o supermercado tiver que contratar mais gente para cobrir o mesmo horário, o que ele vai fazer? Ele vai ter que aumentar o preço. Quando a fábrica não conseguir mais manter a produção, ela vai ter que fechar as portas e aí você vai ficar sem emprego e vai continuar pagando mais caro em tudo quanto é que é produto e serviço. Mas o Lula já se reelegeu, o Boulos já fez o papel dele e você que se vire. É assim que funciona o populismo, meu amigo. Eles prometem o céu, te entregam o inferno e quando o inferno chega, eles já não vão estar mais lá. Você está entendendo? Pois é, meu amigo, tá chegando aí o fim da escala 6x1, o que é um problema, porque eu acredito que tanto o trabalhador quanto o patrão deveria ter a liberdade de negociar, inclusive para trabalhar numa escala 6x1, trabalhar numa escala 7x0, 5x2, 4x3. Isso deveria ser livre entre o patrão e o trabalhador. Mas aí tá entrando o Estado, o governo na jogada, que vai extinguir esse modelo aqui de trabalho e vai meio que colocar todo mundo dentro do mesmo barco, dentro do mesmo formato, o que é péssimo para o nosso país, para a produtividade do nosso país. A gente vai entender aqui com os números que a gente vai trazer. Bom, o Hugo Mota, que é o presidente lá da Câmara dos Deputados, encaminha a PEC à comissão e o tema começa a tramitar na Câmara. Tá aí a carinha do Hugo Mota, o presidente lá da Câmara, que tá dando uma baita força pro Lula nesse momento, porque o Lula tá louco para passar isso, para criar a sua narrativa eleitoreira. Bom, a movimentação marca mais um passo na tramitação do tema na casa e ocorre em meio ao esforço do comando da Câmara para se associar a pautas de apelo popular com potencial repercussão eleitoral. Ou seja, você está entendendo que não é uma pauta econômica, né? Tá na cara que é uma pauta eleitoral. Se isso vai prejudicar a economia, cara, para eles, tanto faz. De acordo com a equipe do Mota, a proposta reúne textos apresentados pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, e pelo deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que defendem mudanças na Constituição para permitir a redução da jornada semanal de trabalho com a revisão do atual modelo de 6 dias de trabalho para 1 de descanso. Olha só o que disse o Hugo Mota, abre aspas, o mundo avançou, principalmente na área tecnológica, e o Brasil não pode ficar para trás. Mas na realidade o que está acontecendo é que o Brasil está ficando para trás. O Brasil não investe em educação, não investe em capacitação, então é inevitável que as pessoas serão substituídas mais rapidamente por máquinas aqui no nosso país. E uma medida como essa daqui só faz acelerar esse processo de substituir o ser humano por uma máquina. E esse movimento na economia sempre aconteceu. As profissões elas vão ficando obsoletas. Antigamente precisava de muita gente para capinar um terreno. Agora você compra uma máquina e uma pessoa consegue capinar um terreno gigantesco. É isso que a tecnologia faz, traz mais produtividade, mas a gente precisa capacitar a nossa população. A gente precisa ajudar essas pessoas a fazer a transição de carreira, que é exatamente o que eles não estão fazendo agora nesse momento. Eles estão jogando todo mundo no fogo e salve-se quem puder. E ele continua, é uma pauta histórica da classe trabalhadora que precisa ser debatida com responsabilidade, ouvindo todas
todos os setores e considerando os impactos na economia, que é o que eles não estão fazendo, eles não estão considerando os impactos na economia. Nessa outra matéria que saiu aqui na Gazeta do Povo, diz que reduzir a jornada de trabalho mantendo o salário vai causar inflação e desemprego. Mas o que diz a Constituição, hein? Bom, vamos lá. A Constituição diz no artigo 7º dos direitos sociais que a jornada de trabalho não deve exceder 44 horas semanais. Só que a média da jornada de trabalho no Brasil, ela está abaixo de 44 horas. Está em média 38,5 horas por semana. E o Alexandre Garcia ainda continua. Parece que o Brasil não precisa de trabalho. Já está faltando mão de obra porque o pessoal fica pendurado no Bolsa Família. E é exatamente isso que está acontecendo, principalmente na nossa indústria. Olha essa matéria também que acabou de sair aqui na CNN. Diz que falta de mão de obra qualificada na indústria está em nível recorde. Desde 2020, a falta de opções qualificadas no mercado praticamente quintuplicou, saltando de 5% para os atuais 23%. Ilustra exatamente o que o Alexandre Garcia disse aqui, né? Que o pessoal fica pendurado no Bolsa Família. Para que eu vou trabalhar, meu amigo? Estou recebendo meu Bolsa Família, então tá tudo tranquilo. E qual que é o principal motivo desse problemão, hein? Segundo a própria CNI, eles disseram que os principais motivos para essa escassez de mão de obra são as falhas na educação básica no Brasil e a rápida transformação tecnológica dentro do setor. Para a Confederação, as capacitações que as indústrias têm oferecido não são suficientes, pois as lacunas na formação educacional dificultam o aprendizado, ou seja, é um problema de educação básica, meu amigo. Ao invés de a gente estar discutindo aqui fim de escala 6x1, era para a gente estar discutindo como é que a gente resolve esse problema da educação básica, que é um problema estrutural do nosso país. Bom, é importante a gente entender que esse debate sobre a PEC 6x1, cara, não é sobre jornada de trabalho apenas, nunca foi. É sobre o governo Lula precisar de uma bandeira para 2026, uma bandeira emocional que toque no coração do trabalhador, que faça ele sentir que o presidente está do lado dele. E a escala 6x1, ela é perfeita por isso. Por quê? Porque, cara, ninguém gosta de trabalhar 6 dias seguidos, né? Vamos ser convenientes? É óbvio, né? Todo mundo quer mais tempo com a família, né? E isso é uma dor real, legítima e que existe de verdade. O problema é que a solução que eles estão vendendo não resolve essa dor. Na realidade, ela só piora. Porque quando você aumenta o custo do trabalhador sem aumentar a produtividade, o empresário ele não tem como absorver esse custo, cara. Não tem. O que ele vai fazer? Ele vai transferir, ou ele vai demitir, ele vai automatizar, vai fechar uma loja, ou então ele vai aumentar o preço. Então, quem paga a conta disso tudo é a população brasileira no preço dos produtos no supermercado, nos serviços, no aluguel, na conta de luz. Ou seja, o trabalhador que hoje odeia a escala 6x1, ele vai achar essa PEC show de bola, achando que está ganhando com isso tudo aqui. Mas 2 anos depois, ele vai estar desempregado ou vai estar pagando mais caro em tudo que ele consome sem entender o porquê. E esse é o populismo no seu estado mais puro, meu amigo. Ele não precisa funcionar. Na realidade, ele só precisa ganhar a eleição e o trabalhador acaba virando massa de manobra nessa conversa toda, nessa história toda. Bom, se você não entendeu ainda a importância da produtividade, olha essa matéria que saiu aqui na CNN Money, que diz que o Brasil perde espaço no PIB global por entraves fiscais e na produtividade. Tá vendo o problema disso? Olha, a fatia brasileira do PIB global, que já foi de 3,5%, hoje fica na casa dos 2%. Ou seja, enquanto que os outros países estão mais produtivos, estão participando mais do PIB global, o Brasil está diminuindo a sua produtividade, sua participação no PIB do planeta. Essa matéria que saiu agora, no mês de fevereiro de 2026. Olha só esse gráfico aqui que é muito importante, que mostra a participação do Brasil no PIB global. Lá em 1980, estava ali na casa dos quase 3%. Já passamos aqui, né, até dos 3,6%, numa época onde a indústria brasileira, principalmente, era muito forte, mas depois ali de 2010, olha só o que aconteceu. A gente despencou, saiu lá de 3,6% para agora a gente está participando na casa dos 2%, o que é uma tragédia isso daqui. Mostra que o Brasil está perdendo competitividade. O Brasil tem perdido a sua participação na economia mundial nas últimas décadas. Especialistas apontam que os entraves fiscais, baixa produtividade e o elevado custo do Estado ajudam a explicar por que o país vem encolhendo no PIB, no Produto Interno Bruto Global. E segundo os dados do
do próprio governo diz que a redução da jornada de trabalho elevará o custo do trabalho entre ali 7,84% e 17,57%. E quem está falando isso aqui, cara, não sou eu, é o instituto do próprio governo, que é o IPEA, o Instituto de Política Econômica Aplicada. Bom, meus amigos, existe uma questão muito mais profunda aqui do que economia, do que produtividade, do que emprego. A gente precisa falar sobre isso. É uma questão de liberdade. Porque olha só o que está acontecendo. Um trabalhador e um empregador são dois adultos que chegam em um acordo. Então você me paga X, eu trabalho X dias por semana e os dois concordam, os dois assinam e eles vão fazer o seu trabalho ali. Só que vem o Estado e diz, não, peraí, eu que tenho que decidir por vocês. E isso não é proteção ao trabalhador. Na realidade, isso aqui é o Estado tratando o trabalhador como incapaz de decidir o que é bom, o que é o melhor para a vida dele. E tem mais, o trabalhador que hoje escolhe a escala 6x1, muitas das vezes ele faz isso porque ele precisa de dinheiro extra. Quando você tira essa escolha do trabalhador, você não está melhorando 1 milímetro sequer na vida dele. Na realidade, você só está dizendo para ele, olha, você não é inteligente o suficiente para saber o que é bom para você, o que você quer. Então deixa isso comigo. Isso aqui é paternalismo de Estado. E o pior, meu amigo, quem é que vai sofrer mais com essa PEC? Será que vai ser o executivo que está lá em São Paulo, está trabalhando no seu home office? Ou é o repositor de supermercado do interior do Piauí que vai perder o seu emprego porque o mercado não vai conseguir mais pagar o seu salário, hein? Na ética libertária diz o seguinte, que o Estado ele não tem o direito de interferir num contrato voluntário feito entre dois adultos livres, ponto. Se você quer trabalhar 6 dias, tá bom, isso aqui é uma escolha sua. Se você quer trabalhar menos, tá certo também, negocie com seu patrão. O que não pode acontecer é o Estado chegar de cima para baixo e obrigar você a seguir uma regra que você não concorda com isso. Isso aqui tá muito longe de ser dignidade, isso aqui é a tutela, é o Estado dizendo que manda em você e você só tem que abaixar a sua cabeça e obedecer às regras que o Estado está te empurrando goela abaixo. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso bate-papo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso conteúdo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, só trouxe alguns elementos. Bora dar prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários. Deixa aqui embaixo, eu quero saber o que você acha disso tudo. Você é a favor ou você é contra esse fim da escala 6x1, hein? Deixa sua participação nos comentários, que é extremamente importante para dar corpo para a nossa conversa. É extremamente importante também você compartilhar essa mensagem com mais pessoas. Afinal de contas, tudo que eu trouxe aqui você não vai ver sendo divulgado amplamente na grande mídia, você pode ter certeza disso. Então compartilhe com pelo menos uma pessoa que você conheça ou um grupo que você participa no WhatsApp. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.